Hoje recebemos dois convidados que estão trazendo uma grande novidade aqui para a região de Araçatuba. É o Desafio Empreendedor, um programa prático voltado exclusivamente para empresários e que já transformou negócios em todo o Brasil e também no exterior. E quem assume essa missão em Araçatuba são os consultores Tiago Bernini e Arnaldo Amaral, que foram selecionados, treinados e credenciados pela Rede Nacional do Desafio para conduzir esse trabalho aqui na cidade. Sejam bem-vindos, Tiago e Arnaldo. Muito obrigado por estarem aqui com a gente hoje. Obrigado, Suelen. É um prazer estar aqui. Bom dia a todos. Obrigado, Suelen, mais uma vez. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e com todos os ouvintes da Jovem Pan. Eu vou fazer as perguntas e aí vocês decidem entre vocês quem vai responder cada uma, tá bom? A primeira é o que todo mundo quer saber, afinal, o que é o Desafio Empreendedor? É uma franquia, uma consultoria, um treinamento? Legal. O Desafio Empreendedor, na verdade, ele é um programa comportamental, né, exclusivo para empresários, onde é um misto que tem consultoria, mentoria e treinamento. Então, a gente vai fazer, né, com que a gente consiga abordar todos esses três perfis no programa. E vocês destacam que é um programa comportamental, né? Que tipo de mudanças práticas vocês observam em empresários que participam do programa? Legal, né? Como a gente está falando que é um programa comportamental, a gente entende qual que é o perfil comportamental do empresário, né? A gente fala que hoje temos 4 perfis que são naturais, mas que 2 costumam se destacar, né? Quais são esses 4 perfis? A gente tem a pessoa que ela é analítica, influente, estável e dominante. Então, para cada perfil desse é uma forma de trabalhar. E para a gente conhecer, a gente utiliza de uma ferramenta para a gente poder entender melhor o perfil de cada empresário, de cada pessoa líder que está ali tocando o negócio. Vocês usam o método DISC? Isso, a ferramenta que a gente usa é a DISC, ela é uma autoavaliação, onde o empresário, o empreendedor, ele responde dele mesmo e a gente consegue mapear e entender qual que é o perfil comportamental que mais sobressai naquele cliente. E qual que é a proposta central do programa? O que o empresário, quando entra nesse desafio, ele pode esperar? Bacana demais, Suelen. Essa é uma pergunta que todos querem saber e que realmente atrai a atenção de cada um dos participantes. No Desafio Empreendedor, como o Thiago mesmo mencionou, a gente trabalha o comportamento. Você concorda que a empresa é a cara do dono. O que você pode esperar do Desafio Empreendedor? Todo empreendedor que vai participar do desafio, ele pode esperar uma empresa mais engajada, com mais lucro, com uma equipe mais produtiva e, consequentemente, uma maior organização financeira, porque a gente, não necessariamente a última linha que está o faturamento, a gente tem que focar no lucro final. E a gente também tem essa parte dos indicadores financeiros que a gente bate fortemente e faz com que o empreendedor tenha o controle da sua empresa. E no final, o que interessa, dinheiro no bolso e lucro líquido na última linha. Como que funciona na prática? Qual que é a duração, a dinâmica dos encontros e o acompanhamento? Legal. O Desafio Empreendedor, ele funciona por 7 meses. O nosso contato inicial por 7 meses, a gente inicia com um trabalho em grupo, que vai acontecer no Hotel Mariá. Depois, a gente tem a parte das consultorias individuais que são feitas e personalizadas para cada empresa, onde a gente vai tratar as demandas e as expectativas de cada empresa. Cada empresa tem sua expectativa e a gente vai tratar de maneira individual. E, além disso, tem a parte da mentoria, porque a gente monitora essas empresas durante os 30 dias até a próxima visita. Você não concorda que são 7 encontros? Toda vez a gente volta e tem o monitoramento. Só que não se restringe a isso. Ao final desses 7 meses, a gente ainda fica mais 5 meses junto com o empresário, monitorando e ajudando, tirando dúvidas e fazendo com que ele continue alavancando seus resultados e conseguindo prosperar no programa e também fazer as atividades que foram propostas e as ações para o crescimento da sua empresa. Uma característica interessante do programa é que só entra uma empresa por segmento, é isso mesmo? Perfeito. É isso mesmo.
A gente entendeu que quando a gente tem um único segmento na turma, a pessoa ela se expressa melhor, ela se desenvolve melhor e ela participa mais aberto. Então a gente evita, né, colocar duas empresas do mesmo segmento na turma para que a pessoa não se restrinja, para que ela não fique acuada de às vezes se pôr, trazer uma ideia nova, tirar uma dúvida. Então a gente evita para que isso não aconteça. E até imagino que o empresário ele fique mais focado na empresa dele, nos clientes dele, na equipe dele e não preocupado ali com o que o possível concorrente está fazendo ali, né? Justamente isso, Ellen. A ideia é essa, né? Para que ele consiga extrair o máximo da participação dele no programa. Quando ele acredita que tem um outro que é concorrente dele, ele se restringe. Então a ideia é que a gente acrescente empresários com um segmento diferente para que todos contribuam e somam no grupo. E esse desafio, ele acontece só com o dono da empresa, com o empresário, ou a equipe também participa ou pode participar em algum momento? Interessante, Sueli. Isso aí é outra coisa muito importante e é o diferencial do desafio empreendedor. O desafio empreendedor ele é feito para o empresário e para os líderes. É um conjunto, porque a gente busca com que o empresário se capacite, os resultados venham e também ele tenha uma preparação dos líderes dos negócios. A gente, no programa Desafio Empreendedor, a gente pode vir, normalmente no programa já são permitidos 3 participantes, mas o empresário pode ter até 5 participantes por empresa. Vocês já passaram por outras cidades da região? Que tipo de resultados vocês acompanharam aqui? Por exemplo, Três Lagoas, São José do Rio Preto? Perfeito. Três Lagoas, a gente tem o consultor lá, Lucas Maia, tem conseguido resultados extraordinários, tanto aumento de faturamento, empresas que expandiram, empresas que tiveram um maior engajamento da sua equipe. E assim, consultem o site do Desafio Empreendedor, tem muito case de sucesso, muita história extraordinária para contar e mudanças, além das mudanças empresariais, mudanças de vida dos empresários. Por isso que a gente fala que é um programa comportamental e realmente transforma a vida das pessoas. E uma curiosidade que eu até ia perguntar agora e você acabou me dando o gancho. Qual que é o perfil do empresário que mais se beneficia desse programa? É para grandes empresas? É para quem está se estruturando ainda? Qual que é o perfil ideal para o programa? Legal, Célio. Boa pergunta. Na verdade, o desafio ele é focado para pequenas e médias empresas, mas o que a gente atende mesmo é o empresário. Então a gente brinca, a gente entende de empresa, a gente entende de negócio, mas a gente trabalha com o dono. Então cada dono ele tem um objetivo a ser alcançado, ele está passando por alguma fase, algum momento na empresa dele que ele quer melhorar algum ponto, algum aspecto, né? A gente bate muito, a gente fala bastante do financeiro, porque o financeiro é extremamente importante dentro de uma empresa, mas a gente sabe que a empresa não se faz só de dinheiro, né? Ela se faz de pessoas, ela se faz de processos, ela se faz de muito mais do que só dinheiro. Então a gente aborda todas as 5 gestões dentro do programa, mas sempre direcionando para aquilo que o dono quer para a empresa dele. Então a gente é uma consultoria bem específica que atende às necessidades dele naquele momento. Então a gente trabalha as dores que ele está enfrentando. É algo personalizado o desafio, né? Perfeito. Mas tem algum erro que vocês percebem, algum erro comportamental que a maioria dos empresários cometem hoje? Olha, essa é uma pergunta intrigante, porque na verdade, quando a gente começa a atender muita empresa e a gente passa por isso, a gente vive isso, a gente começa a mapear erros recorrentes. E às vezes não é só erro, não, é questão de, às vezes não teve uma base, né? Eu brinco que todo empresário ele não tem uma formação como líder. E para você tocar uma equipe sendo um líder ruim, com certeza você vai ter uma equipe ruim e nunca vai ter um resultado bom. Então, uma das coisas que os empresários mais sentem na hora de empreender é a liderança. Às vezes eles costumam entender que a equipe não performa, mas ele não olha por que não está performando, se ele está fazendo a parte dele. E quando o líder não faz a parte dele, esperar da equipe que ela faça, cara, é utopia, é querer não jogar na Mega Sena e ganhar o prêmio. Então, a gente precisa entender muito bem, né, essa questão da liderança do dono, desenvolver isso para que a equipe dele responda à altura que ele está esperando.
Tiago, para quem está ouvindo a gente agora, ou o Arnaldo, não sei quem vai responder essa, qual seria, por exemplo, fazer um exemplo do líder fazer a parte dele? O que ele deixa de fazer que acaba prejudicando aí o desempenho da equipe? Bacana, Suelen. É o seguinte, o Thiago destacou isso da seguinte forma. Todo empreendedor, ele vai lá e faz e abre a empresa, né? Ele tem aquela gana de empreender, o desejo, algumas vezes, de sair da CLT, vai e faz. Mas não existe uma escola que ensine ele a ser empreendedor, né? Ele é um fazedor. Ninguém sai da escola preparado para ser um empreendedor. E quando o Thiago diz que em alguns momentos ele deixa de fazer algo, é porque ele não foi preparado para isso. Ele tem na veia aquele desejo de empreender e sai fazendo. No desafio empreendedor, ele tem a oportunidade de se preparar e corrigir esses equívocos que acontecem, porque no início funciona, mas depois, à medida que a empresa vai estruturando, ele precisa ter uma preparação. E nisso chega o momento que ele vai até um determinado ponto, que chegou onde que é o limite que o conhecimento dele levou. E a partir desse momento, o desafio empreendedor entra para preparar isso, por isso que os resultados são tão exponenciais. O foco do desafio empreendedor, ele é no comportamento do empresário? Ou vocês também ajudam, por exemplo, na organização financeira, nessa parte? Boa pergunta. Quer completar, Arnaldo? Pode falar. Só completando, assim, é interessante isso, porque na verdade é um conjunto. Quando a gente fala que a gente atua no comportamento, por exemplo, a gente fala de liderança, que o Thiago destacou muito bem. Ele pode imaginar que está sendo um bom líder, mas como a gente tem algumas ferramentas e principalmente a gente faz algumas avaliações de liderança, ele vai ter a percepção que a equipe tem dele. E nesse momento a gente atua para que ele possa corrigir esses gargalos. E quando você fala se a gente vai fazer ações para isso, claro que sim. E ações, à medida que a gente corrige o comportamento, a gente vai ter resultados dentro da empresa. E a gente, além disso, vai passar a conhecer esses resultados, tanto do aspecto de liderança, quanto do aspecto de comportamento dele, que é através da DISC, tanto do aspecto financeiro que ele tem, quanto a parte de estabelecimento de metas. E com essa mudança de comportamento, consequentemente, existem ações específicas para as gestões que o Thiago mencionou. Aproveitando o gancho que o Arnaldo falou, né, e que é muito importante, a questão das reuniões. A maioria dos empresários eles não tem o hábito de fazer reuniões. Então, quando a gente fala, né, de comportamento e de empresa, se ferramentas só funcionassem, desse resultados, era só entregar para eles as ferramentas e o resultado viria. Mas não, se ele não tem o hábito, se a gente entrega a ferramenta e não treina e monitora para que ele instale esse hábito, ele não vai praticar. Então é por isso que a gente trabalha o comportamental. Instala o hábito, treina, explica e monitora para garantir que ele vai ter os resultados. E como funciona o investimento do desafio do programa? Legal. O programa, né, como o Arnaldo já disse, são 12 meses e a gente divide em 12 parcelas. Então são 12 parcelas de R$ 2.850 para todas as empresas. E nesse valor já está incluído, por exemplo, o empresário que quiser levar um membro da equipe ou ele também paga para essa outra pessoa? Boa pergunta. Esse valor é por empresa e cada empresa ela pode levar até 3 pessoas. Se ela quiser levar mais 2, que a gente consegue, né, abraçar mais 2 pessoas por empresa, aí sobe um pouco o valor, mas aí a gente passa para a pessoa tudo certinho. Mas também. até 3 pessoas o empresário pode levar, um gerente, um diretor, alguém assim da empresa pode participar também. Perfeito, e é isso mesmo, né? O programa ele é voltado para donos e líderes. Então, o ideal é que o dono da empresa participe ou o gerente dele, alguma pessoa de liderança dele também dentro da empresa para que eles estejam alinhados, né, ali dentro do programa. E quem quiser se inscrever, quem está ouvindo a gente agora, ficou interessado, como é que faz para se inscrever, para saber mais? Até porque é uma empresa apenas por setor, né? Isso mesmo. Pode chamar a gente tanto no Instagram, então tem o meu Instagram, que é thiago.bernini. O Jonathan, só desculpa interromper, o Jonathan vai colocar aqui pra gente, o Instagram é @Thiago com th.bernini, tem um R ali, Bernini. Isso. E também tem o _Arnaldo Amaral, é isso, né? Perfeito. Se você colocar na busca do seu Instagram ali, onde busca os perfis, e colocar ali Thiago Bernini e Arnaldo Amaral, você vai encontrá-los também com facilidade. Ô, Jonathan, o Arnaldo Amaral tem um underline antes. Ali, ó, @_. Isso, Arnaldo Amaral. Ele tem outros homônimos aí. Né? Com certeza. Isso, é esse aí mesmo, ó. _ Arnaldo Amaral. Você que está acompanhando a gente pelo Facebook, pelo YouTube,
Jonathan vai colocar na tela aí para você ver certinho qual é o perfil, para não errar ali, ó. Thiago.Bernini e o underline Arnaldo Amaral. E aí a pessoa entra no Instagram e por ali consegue contato com vocês. Sim, por ali ela consegue contato, por ali ela consegue também preencher um formulário que a gente deixa para poder também entender um pouquinho mais esse empresário, o que ele está buscando, o que é a ideia dele, até para a gente entender ele melhor e conseguir atender ele. Tem alguma consideração final que vocês queiram reforçar? Sueli, a gente novamente agradece a oportunidade e deixa aberto para todos os empreendedores e empresários de Araçatuba para virem participar conosco do Desafio Empreendedor. Pesquisem sobre o Desafio Empreendedor. Realmente é uma mudança de vida, são resultados extraordinários e tira o empresário da zona de conforto e leva ele para um próximo nível, um patamar onde que ele sempre gostaria de estar. E também a oportunidade dele ter uma empresa onde ele não vai ser escravo do trabalho o tempo inteiro. Ah, então a pessoa acha que vai trabalhar mais, mas não, ela vai conseguir entender que dá para trabalhar, entre aspas, menos e ter mais resultados. Perfeito. Isso é o que acontece muito com os nossos clientes, porque você concorda que à medida que ele vai ter mais organização, que ele vai ter mais uma equipe engajada, ele vai sobrar mais tempo. Isso significa tempo de qualidade, tempo com a família. A gente tem empresários que trabalham 14, 15, 18 horas por dia, por falta, vamos dizer assim, de organização. E com o desafio, com os métodos e com os treinamentos que a gente passa, ele consegue ter mais qualidade de vida e a empresa na mão que ele possa gerenciar. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Parabéns pela missão de trazer esse programa para Araçatuba, que eu tenho certeza que vai ajudar muitos empresários e empreendedores. Que eu falo que o empreendedor, principalmente das pequenas e médias empresas, geralmente ele é muito solitário, né? É uma função solitária ser líder. E eu tenho certeza que o desafio vai ajudar muita gente também. Mais uma vez, muito obrigada e sucesso para vocês. Obrigado, Sueli. Quero aproveitar para mandar um abraço para o Marcelo Mazei do Gerar, que foi quem fez essa ponte aí, esse contato com o Arnaldo. E o Thiago Gerar faz um trabalho também incrível de networking, de desenvolvimento aqui para os empreendedores da nossa região. Um abraço, Marcelo Mazei, Isabelle Gama, Raquel Moreira, todo o pessoal ali do Gerar. Agora são 7h50.